Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Os que estão em casa também se sintam amados, acolhidos, né? Hoje é o nosso primeiro culto de 2021. Que coisa maravilhosa estarmos aqui. Que oportunidade, né, que o Senhor nos propõe. Estarmos com vida, com saúde, alegres, na presença de Deus, na casa do Pai. É o melhor lugar para estar, né? Depois do descanso, das festas, a gente vem agradecer e louvar ao Senhor. E hoje eu estava pensando, quando eu estava preparando essa palavra, eu poderia falar muitas coisas aqui. Eu poderia citar muitos versículos. Mas eu escolhi falar sobre a fé. O que nos move, o que nos traz vida, o que nos traz esperança e o que agrada a Deus, né? Porque em Hebreus fala que a única maneira de agradar a Deus é através da fé. E eu quero ler Hebreus 11, do 1 ao 3. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Coisa maravilhosa, gente. A fé é verdadeira, a fé existe. E a fé vem como? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem outra maneira de nós termos fé, exercitarmos a fé através de ouvir o Evangelho. E nós temos essa oportunidade. E o Senhor nos chama hoje para ouvir a palavra, conhecer a palavra. Conhecer a Deus, aquele que criou a palavra, que nos criou, que nos move. E que move todas as coisas em favor daqueles que buscam primeiramente o reino de Deus. Amém? E para confirmar mais a fé, que como falou em Hebreus 11, nós temos que declarar. Em Marcos 11, 24, nos diz assim: portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, assim lhes sucederá. Queridos, como a fé é aquilo que nós não podemos ver, mas que nós temos a certeza que vai acontecer, é através da nossa oração, que nós temos que crer, exercitar a fé, profetizar, falar, pedir, clamar e decretar aquilo que não existe, que venha a ter existência na nossa vida. Amém? E, queridos, eu desafio vocês a não ter limite na sua oração, a não ter limite na sua fé, a não ter limite naquilo que você declara para a sua vida, porque Deus não tem limite, a fé também não tem limite. A pastora Vera sempre fala, nós somos aquilo que nós cremos. Queridos, Deus nos dá a liberdade hoje de nós crermos e pertencemos a Ele, que é um Deus sem limite. E como ter fé? Está lá em Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez confirmando, né, o que o Evangelho nos declara. A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Graças a Deus. Quem ouve tem a chance de crer e ser salvo. O Espírito Santo age na vida das pessoas quando ouve o Evangelho, trazendo fé, esperança e salvação. Amém. Queridos, o véu se rompeu. Não existe barreira, nada que te impeça de ter fé e de servir e crer num Deus verdadeiro. Amém? Que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês comecem um ano exercitando a fé, crendo, colocando à prova a palavra de Deus na vida de vocês. Não só leiam para vocês ficarem guardados no coração, não.
que vocês exercitem, que vocês pratiquem, que vocês levem o Evangelho onde vocês forem. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nessa noite, te agradecemos pela vida, te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela casa de Deus que nos acolhe. Aleluia, te agradecemos, Senhor, porque tu é um Deus, um Pai que sempre está pronto, de braços abertos a receber seus filhos. Aquele que te procura acha. Aleluia, nós te adoramos essa noite, Senhor, pela tua palavra viva, que transforma, que cura, que liberta e que salva. Obrigada, Deus, por mais uma noite que tu nos dá a oportunidade de estarmos em comunhão na casa de Deus. Obrigada, Deus, em nome de Jesus, amém. Amém. Graça e paz a todos que estão presentes e aqueles que nos assistem também. Esse é um momento que falamos de ofertas e dízimos. E pensando um pouco sobre isso, o Senhor me deu uma palavra para poder falar um pouco, alguns minutos sobre isso, que está em Romanos 12, 2. E o que diz é o seguinte: não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sabeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí você pode me perguntar assim: Ney, mas o que tem a ver a transformação da mente com dízimos e ofertas? E eu digo para você tudo, porque em toda a sua extensão bíblica, de Gênesis a Apocalipse, se o homem não transformar a sua mente, se o homem não tirar a condição humana da sua mente e transformar a sua mente conforme os versículos que estão descritos na Bíblia, ele jamais viverá a sua extensão, a sua profundidade, a sua altura ao qual o Senhor Jesus conquistou na cruz. E dízimos e ofertas fala sobre isso. Malaquias 3,10 diz assim, versículo 8, primeiramente: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, diz o Senhor, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e ofertas alçadas, diz o Senhor. E no 10 ele continua: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não vos derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha maior abastança. Jamais vamos entender o que está aqui em Malaquias 3, 8 e 10. Jamais vamos viver a profundidade, a altura e a extensão do que essa palavra fala para nós, se nós não transformarmos a nossa mente, não tirarmos a condição humana da nossa mente, porque é isso que nós trazemos por uma carga inteira de vida, uma condição humana que nos atrapalha, que nos cega, que nos atrasa, que nos engana e nos impede de viver as verdades descritas na palavra. E hoje falamos de dízimos e ofertas. Jamais vamos experimentar o que diz aqui nesses versículos, porque quando transformamos a nossa mente, passamos a viver essa palavra. E a palavra diz que quando nós transformamos, saímos dessa condição humana da nossa mente, nós vivemos a boa vontade de Deus. Quando se vive a boa, você começa a experimentar. E quando você experimenta, você vai para a segunda fase do texto, da promessa de Deus, que diz que você vai descobrir que ela é agradável. E aí você já vai estar vivendo isso. Depois que você descobrir o sabor disso, viver que ela é agradável, você não vai querer outra coisa, porque você vai ter certeza que ela é perfeita para a tua vida. Que possamos ter esse entendimento e nos desconectar dos entendimentos, daquilo que o mundo nos oferece, para viver as verdades de Deus. Amém? Vamos levantar as mãos em direção ao gasofilácio para podermos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te dar graça por essa noite. Obrigado pela oportunidade, Senhor, de te servir, Senhor.
e de poder estar aqui, Senhor, neste local, congregando com os nossos irmãos numa noite tão agradável. Pai, em nome de Jesus, que o entendimento, Senhor, de dízimo e de oferta abunde o coração dos teus filhos, para que eles tenham, Senhor, um entendimento profundo do que diz a palavra, e assim, Senhor, se libertar, Senhor, de amarras que fazem com que eles não consigam condicionar a sua vida, a sua palavra. Que possamos ofertar, Senhor, e nesse lugar, que as ofertas lícitas, os dízimos lícitos, Senhor, sejam abundantes, o ministério crescer, prosperar e haja investimento no teu reino. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos chamar a pastora Vera para nos ministrar nessa noite. Amém. Vamos abençoar a vida da pastora. Senhor, nós te louvamos, te adoramos nessa noite, papai. Apresentamos diante de ti a vida da pastora Vera. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha com todo o poder que há na força do Espírito Santo sobre a vida da pastora Vera e na palavra de Deus, que é direção para nossas vidas, que seja um culto de poder nessa noite, né? Direção no Espírito para cada vida aqui, para cada coração, para cada família, para cada lar, Senhor. Use a pastora Vera, Senhor, com intrepidez no Espírito Santo e com total liberdade que tu tens na vida dela, no nome de Jesus, amém. Amém, obrigada. Graça e paz. Amém. Boa noite a todos. Coisa maravilhosa, sempre poder estar na casa do Senhor e começar o ano na presença de Deus, né? Como a gente sempre fala, nós temos tempo para todas as coisas, né? A gente tem tempo para descansar, a gente tem tempo para desfrutar de tanta coisa, mas o principal é estar na presença do Senhor, porque Ele, né, que cuida da gente, Ele que nos provê, Ele que tem cuidado de nós. Amém? E o nome dessa mensagem é Profetizando a Realidade de Deus. Né? Hoje eu estava pensando, e eu até tinha pensado, profetizando o futuro. Não, para Deus já está consumado. Para Deus a nossa vida já é uma realidade, aquilo que Ele sonha para a gente. Nós é que temos que nos apropriar das verdades que já foram decretadas, porque aquilo que a cruz já fez já está determinado, né? A questão é que nós precisamos nos posicionar e receber tudo que Deus já nos entregou, né? E se a gente olha ao redor, né, a grande realidade, né, que as pessoas são aquilo que elas buscam, né? Nós teremos a recompensa daquilo que nós fizemos, daquilo que nós somos, da onde nós nos ocupamos, né? Não tem, Deus disse, olha, né, não queiram escarnecer de mim, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, eu quero dizer para vocês, alegre o coração de vocês, porque vocês fizeram uma ótima escolha. Vocês estão na presença de Deus. E eu acho tão lindo, né? Porque tem uma palavra que Jesus disse assim, eu quero que vocês vão e que vocês deem muito fruto, né? Jesus, Ele espera de nós um fruto. Jesus, Ele espera algo de nós. E depois Ele diz assim, e aonde eu estou, eu quero que aqueles que me servem estejam também. E aqueles que me servem, o Pai o honrará. Essa palavra está muito no meu coração, né? Jesus deseja que a gente dê muito fruto. E Ele dizia, aqueles que me servem têm que estar aonde eu estou.
E quando eles estiverem aonde eu estiver, o meu Pai vai honrar eles porque eles estão me servindo. A honra não vem de outras pessoas. A honra vem de Deus. Por quê? Porque tem muitas pessoas que estão vivendo, às vezes, um contexto difícil. Existem pessoas que muitas vezes estão vivendo num contexto de desonra entre aqueles que eles amam. Às vezes parece que a pessoa está plantando tanto, está fazendo tanto e não está recebendo nada em troca. Mas aqui ele diz, aquele que me serve é o meu Pai que honra. Né? E essa é a convicção que nós temos que ter, que nós temos apenas que permanecer no caminho de Deus, porque no tempo dele tudo vai dar certo, né? Às vezes esse é um tempo que é bem difícil dentro do relacionamento familiar, né? Muitas vezes as pessoas falando comigo, ai pastora, deu um BO na minha família, eu estou perdendo a minha fé, porque parece que as coisas nunca acontecem. A pessoa fala para mim, não, nós que conhecemos o Senhor, nós temos que permanecer. E no tempo certo, Deus vai fazer todas as coisas. Ontem Deus me falou muito a teu respeito. O Espírito Santo estava trazendo a pastora Marisa ontem no meu coração. E por quanto tempo, né? Sozinha. Quando foi a ordenação pastoral dela, não veio nenhuma pessoa da família dela. E aquilo doeu muito meu coração. Só que ela permaneceu, porque às vezes Deus tem um tempo sobre a vida das pessoas, e ela não deixou de amar, ela não deixou de cuidar, ela não deixou de servir, e agora toda a família dela está se convertendo, está se batizando, está indo para a igreja, né? E Deus falou muito isso, que Deus vai ter muitas coisas para a tua vida, porque tu permanecesse fiel, porque tu não desistisse, porque tu permanecesse amando, porque tu permanecesse, mesmo que parece que tudo era o contrário. Mesmo que parecia que não tinha honra, mesmo que por trás, muitas vezes, não quero dizer da tua família, até de outras pessoas havia um deboche, mas Deus disse, eu trago honra sobre aqueles que me servem. Recebe essa palavra para o teu coração nessa noite, amém? Então assim, nós nunca vamos poder reclamar da nossa vida, eu sempre digo, porque nós vamos ter exatamente o resultado daquilo que nós buscamos, daquilo que nós somos, de onde nós nos empenhamos, daquilo que nós damos, sabe? Então, assim, muitas vezes é difícil a gente dar o que é certo. Muitas vezes é difícil a gente fazer o que é certo. Porque fazer o que é certo, ou ser bom para pessoas boas, é muito fácil. Agora, você permanecer dando fruto num ambiente difícil, né? Onde parece que não tem esperança, tem que ser pela fé, né? Não é a certeza, porque eu tenho uma natureza de Deus, e eu não posso operar por aquilo que eu estou vendo. Eu opero por aquilo que está dentro de mim, então eu tenho que continuar mansa, eu tenho que continuar serva, eu tenho que continuar amorosa, sabe? Isso tem que ser uma convicção de quem está comigo e do que eu porto e de quem eu sou, porque senão isso tudo te desafia e você quer gritar, e você quer espernear, e você daqui a pouco desce lá onde está aquelas pessoas, né? E quer discutir, quer brigar, né? Quer dar o troco, e não é assim. Então nós temos que entender que o nosso tempo é uma semente, a nossa vida é uma semente, nossos talentos, a nossa inteligência, tudo na nossa vida é uma semente, né? E como eu disse ali, Jesus, ele falou em João 15, que eu quero que vocês deem muito fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Esse é mais um contexto do que ele falou, não é só frutificar, é o que vocês frutificam, e que aquilo que vocês frutifiquem, né, venha permanecer, porque ele disse que vai chegar um período que tudo que a gente fez vai ser testado. E vai ter coisas que as pessoas fizeram que não teve propósito, que foram vazias, que foram tolas, que não foi Deus que mandou fazer, e aquilo ali não vai valer nada. Então isso é muito sério. Jesus, ele espera um fruto da nossa vida, mas ele quer um fruto que permanece. Um fruto que quando nós chegar diante da eternidade, ele vai dizer, poxa, tu fizeste tudo que eu te mandei. Então isso, nós temos que estar muito conectados, né?
E Deus, Ele tem muitos planos para a nossa vida. E Deus, Ele não sonha pequeno para a gente, porque Ele é um Deus tremendo, Ele é um Deus extraordinário. Nós temos que quebrar da nossa vida, sabe, esses paradigmas que foram colocados na nossa vida, né? Querendo diminuir, querendo dizer que a gente não pode sonhar, que a gente não pode ter, que a gente não pode fazer. Em nome de Jesus, sabe, que seja quebrado esse espírito de miséria, de pobreza, de escassez da nossa vida. Porque quando nós usamos os nossos talentos, quando nós usamos os nossos recursos, nós glorificamos o nome de Deus. Nós temos que apenas ter uma direção, nós temos que ter propósito, né? Agora, como é bom, imagina, as pessoas que conhecem o Senhor, ter recurso, poder investir em propósitos da parte de Deus, poder investir em projetos, gente precisa, né? Então, assim, o ímpio está lá, investindo em tanta bobagem, assim, que eu me assustei, assim, né? A gente passeando por aí, eu fiquei olhando, assim, alguns ambientes, eu pensei, o que vai ser desses jovens? Eu pensei, o que eu vi era bando de moços, assim, de homens, andando só, com perdão da palavra, fumando narguilé e bêbados, sabe? Eu pensei, que futuro que tem esses moços, assim, era uma coisa tão... que parecia que eles não eram homens sem aquela bebida na mão e alcoolizados, né? Tinha gente deitada no chão, de bêbado. E eu pensava, meu Deus, o que é isso? Então, assim, nós temos que ter sonho, nós temos que ter projeto, nós temos que ter, né, um planejamento. Né? E para Deus não é nada Ele executar aquilo. Ele diz, né, olha, apresenta os teus planos diante da minha presença, porque a resposta final vem de Deus. E Deus falou hoje, olha, não te preocupa, porque muitas vezes a gente olha algumas coisas na nossa vida e parece que assim, que é uma aparente perda, que você está sempre em prejuízo, parece que você está atrasado, parece que as coisas para você não acontecem. Não é, porque tem o tempo de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele tem a última resposta. E para aqueles que permanecem fiel, você nunca vai ficar no prejuízo, né? Às vezes é um processo que Deus está trabalhando, que Deus está preparando. Amém? E Ele diz, pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar e não causar dano, para dar para vocês esperança e futuro. Pensa que tremendo, é um versículo tão conhecido. Mas pensa, Ele diz assim, olha, eu não quero trazer prejuízo para vocês, eu não quero causar dano para a vida de vocês, mas eu quero fazer vocês prosperar e eu quero dar esperança e futuro. Será que se Ele diz que Ele tem isso para a gente, será que então Ele quer que a gente fique sofrendo, que fique, sabe, ali contando migalha? Não. Mas a questão é o nosso coração, onde vai estar o nosso coração? O problema nunca foi ter dinheiro. Deus disse que o problema nunca era o dinheiro, era o amor ao dinheiro. Né? Então, assim, tudo isso nós temos que estar sempre, todo dia, analisando o nosso coração, né? Analisando as nossas intenções, porque a gente pode fazer muita coisa boa, a gente pode fazer muita coisa bacana, mas fazer com a intenção errada, isso, né, perde tudo. E eu coloquei aqui, a terra, ela dá aquilo que nós semeamos, né? E a nossa vida também dá. Ela vai dar aquilo que eu estou semeando, né? Se a gente pensa, né, um homem, ele coloca uma semente na mulher, ela devolve o filho. Às vezes, né, eu vi esses dias, assim, eu abri o armário e ia vendo o que eu tinha de ingrediente, pega 3, 4 coisas, daqui a pouco sai uma sobremesa deliciosa. E você olha aquele produto dentro da caixa, ou dentro da latinha, você não diz que vai sair aquele resultado maravilhoso. Então eu quero dizer para você que você produz, você tem sementes da parte de Deus que já é uma realidade dentro de você para ser coisas extraordinárias. Para Deus já é uma realidade. Para nós muitas vezes ainda não, mas para Deus já está, já é. Só que nós temos que nos conectar com o Espírito Santo para que isso vire uma realidade, para que eu possa trazer o céu para a terra, né? Então, assim, nós temos que cuidar, porque a gente vem dentro de uma mentalidade tão reduzida. Porque se tivesse um cantinho no céu, se tivesse, né, uma mentalidade pequena, e Deus disse, eu quero que traz o céu para a terra, né? O reino de Deus não fica, né? O reino de Deus já está dentro de vocês.
Jesus já deixou o Espírito dele dentro de nós, o reino já está aqui, ele já quer que a gente tenha uma mentalidade daquilo que nós vamos viver lá. Né? Então, assim, nós temos que expandir a nossa mente, o nosso coração, tudo que existe em nós, para receber as coisas de Deus e para viver essas coisas tremendas, né? Que Ele quer que a gente viva. Então, que a gente realmente tenha sementes que façam diferença aqui nessa terra. Né? E assim como a gente sempre fala, tudo, Deus começou com uma voz de comando. Ele sempre começou com uma palavra. Né? Ele sempre começou, faça-se, haja luz. Né? Tudo foi uma ordem. E nós somos a imagem e semelhança de Deus. A vida de Deus sai pela nossa boca. A vida e a morte está na nossa língua. Né? Então nós temos que começar a fazer como Deus fazia. Né? Só que nós temos que ter o quê? Nós temos que ter a palavra de Deus na nossa boca. Nós temos que dizer o que Deus diz. Nós temos que falar o que Deus pensa. Né? E para isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Porque a cruz já trouxe tudo isso, né, para a nossa realidade. Então, assim, muitas vezes nós temos que ficar ali, né? Dar um basta nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, mudar a atitude. Né? Porque tem gente que fica ali, dando glória para o diabo, como se ele fosse mais poderoso para Deus do que Deus. Né? Parar de dar ênfase para a dificuldade, para sintoma, para a doença, para a notícia. Sabe? Às vezes você está passando por isso, mas o seu final não é aí. Deus, ele tem a vitória sobre qualquer problema que nós temos. Né? Muitas vezes é uma circunstância momentânea, isso é uma realidade que está acontecendo, mas Deus também é muito mais real do que essas dificuldades, do que essas notícias. Deus, ele está acima dessas coisas e ele tem um controle de todas as coisas. E qualquer coisa que ele me permitir passar, vai ser para manifestar a glória de Deus dentro daquela situação. Amém? Muitas vezes o seu problema é um ingrediente para o milagre. Né? Todas as pessoas que encontraram Jesus e que tinham um problema, aquele problema foi o motivo de um milagre, para contar um milagre. Então, assim, isso é muito sério. Nós temos que pensar, qual é o propósito disso ter chegado? Por que isso está acontecendo na minha vida? É porque Deus quer glorificar o nome dele através desse meu problema. Mas como que eu vou lidar com ele? Né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema na família, é uma questão financeira, são tantas coisas. Na verdade, Deus quer que você atravesse esse processo, que você vença e que você tenha um testemunho para contar. Né? E você chegou até aqui e Deus quer te levar até o fim. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar aquilo que ele começou. Se Deus, né, Deus, ele começou uma obra, ele planejou a nossa vida e ele não deixa as coisas pela metade, a não ser que a gente queira desobedecer, que daí ele respeita, né? Mas aquele que é fiel para começar a obra na nossa vida, ele também é fiel para completar. Então nós temos que ir até o fim. E em todo momento nós estamos, né, fazendo escolhas. Hoje vocês fizeram uma escolha de estar aqui na presença de Deus. E o que a gente percebe, né? As pessoas que estão na carne, você já notou que as pessoas, quando elas não vivem no espírito, aquilo ali também nunca chega, né? Como, poxa, a gente tirou férias, paramos 2 semanas, fizemos culto online. Tem gente que ainda não chega. Hoje está em casa e poderia estar aqui, adorando a Deus, e não dá. Né? Por quê? Porque assim, não dá para dar uma distraída, gente. Porque a nossa carne, ela quer tranquilidade, ela quer preguiça, ela quer comodidade. Só que nós também vamos colher o fruto dessa preguiça. Nós vamos colher o fruto dessa indiferença. Né? Porque Deus, ele ama trabalhar para aqueles que o amam. Né? A recompensa vai ser diferente para o tamanho da entrega das pessoas.
né? Eu nunca me esqueço de um exemplo que o apóstolo Gustavo deu, né? Que se o filho dele fizesse aniversário, às vezes a gente tinha essa mentalidade, né? Um se empenha, leva tempo, guarda dinheiro para comprar um bom presente, para honrar o pai, e o outro, na hora mais ou menos, faz uma cartinha assim, né? De qualquer jeito, para dar, e você pensar, eu tenho que honrar os dois. Não, você tem que honrar a diferença do empenho que aquele teve, porque senão o que faz relaxadamente sempre vai ser tratado como o outro que não, que foi, que se empenhou, que cuidou, que, né? E é uma verdade. Às vezes a gente não pode ter medida igual. Para quem merece honra tem que receber honra, né? E é verdade. Será que com Deus não vai ser assim? Deus, ele diz que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, assim, por isso que muitas vezes as pessoas veem o resultado de certas pessoas e querem viver o que elas estão vivendo naquele momento. Só que elas não querem o processo que aquela pessoa venceu anos e anos. A entrega, a fidelidade, tudo que ela teve. Não, elas querem só o resultado da recompensa que ela está recebendo por tudo aquilo que ela fez. A recompensa todo mundo quer, o processo ninguém quer, né? Essa é a grande verdade. E hoje eu quero ler o Salmo 66, alguns versículos. Salmo 66, do 1 ao 5 e do 10 ao 20. Salmo 66, do 1 ao 5 e do 10 ao 20. Aclamem a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome. Louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Agora vine o 10 até o 20. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas pusestes fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxestes. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocausto, sacrificarei carneiros cujas fumaças subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Olha só que salmo maravilhoso, né, para a gente guardar. E a primeira ordem que ele diz aqui, que nós devemos aclamar ao Senhor, que nós temos que cantar louvores a Deus. E você sabe o que é aclamar? Se você for buscar no dicionário, né, o significado da pessoa aclamar o Senhor é dirigir gritos, dirigir brados, afinar, reconhecer, dar mérito, dar honra, né? Olha só, muitas vezes a gente faz isso para homens, né? Ai, para Deus tem vergonha. A pessoa está lá num jogo de futebol, ele grita, ele pula, ele torce. Para Deus não, para Deus não mexe. E aqui ele diz, dá brado, dá grito de louvor se precisar,
né? Dá honra porque ele merece honra. Depois ele diz, cantem louvores. Eu gostei do versículo 2, quando ele diz aqui, louve-no gloriosamente. Olha que coisa maravilhosa. Louvar ele dando glória. Você sabe o que é dar glória? Né? Dar glória é ter fama por feitos heróicos ou por suas extraordinárias qualidades. Olha que lindo. Ele diz, olha, louva consciente da grandeza disso que tu estás adorando. Louva ele porque ele é grande, porque ele é poderoso, porque ele tem feitos extraordinários. E quando você tem essa consciência, você não vai adorar de qualquer jeito. Não é mexer a boca, não é não saber o que está cantando. Louva com essa consciência que o teu Deus é maravilhoso, que o teu Deus é extraordinário, que o teu Deus é poderoso, que o teu Deus é sobrenatural, né? E isso muda toda a nossa perspectiva. No 3 ele diz, teu poder é grande, os teus inimigos rastejam na tua presença, né? Tenha confiança de que o teu Deus ele é poderoso, porque tem muita gente que enaltece o inimigo e diminui Deus, e que ele diz, esse Deus ele é tão grande, que os inimigos dele rastejam nos pés dele, rastejam diante dele, né? E nós temos que ter essa consciência, nós temos que viver, poxa, nós podemos viver circunstâncias, né? Mas Deus tem o controle da minha vida. O diabo ele é só um funcionário de Deus. Se eu não sirvo ele, eu não tenho nada com ele. A Bíblia diz que nós temos que resistir o diabo, ele vai fugir de nós, né? E essa é a nossa consciência. No 4 ele diz, toda a terra te adora. No 5 ele diz, venham e vejam. Eu achei lindo esse versículo quando ele diz, venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Nós temos um Deus que trabalha para a gente. E aqui ele diz, vem e vê. Tem mais algum versículo que tem esse verbo, né? E aqui diz, venham e vejam. Aqui ele faz um convite para conhecer e constatar. Vem e vê. E aí, vem ver o que Deus está fazendo. Vem ver como é impressionante o que ele faz para aqueles que confiam nele, né? Isso está falando do quê? Que Deus nos convida a ser uma testemunha das grandezas dele. Porque nós temos que, a nossa vida tem que atrair pessoas para que eles venham conhecer o que Deus está fazendo. Porque não adianta nós só saber disso daqui e nós não falar. Ele diz, vem e vê, prova e vê que o Senhor é bom. Provai e vede. É para ver, mas é para provar. Não adianta só ver. Ele quer que prova. E aqui ele diz, vem e vê como é poderoso esse Deus que trabalha em favor dos homens. Deus ele quer nos fazer uma testemunha. Porque tem coisas que não é para parar na gente. Por quê? Porque muitas vezes a nossa fé, né, ela chegou em nós porque alguém falou, porque alguém testemunhou, porque alguém atraiu a gente para Jesus. Eu lembro de pessoas que eu olhava e disse, meu Deus, mas eles têm um brilho diferente, até as crianças têm brilho. Eles têm uma paz, eles têm uma coisa. Isso é o quê? Isso é ver a glória de Deus, isso é a pessoa ser uma testemunha. E nós temos que ser uma testemunha, né? Às vezes as pessoas estão falando tanta coisa e a gente tem que dizer, não funciona assim, para mim é diferente. O meu Deus provê a minha vida, eu tinha isso, aconteceu isso, eu orei, Deus curou, eu orei, Deus restaurou, né? Ele quer não apenas que a gente saiba, ele quer que a gente testemunha. Né? Quantas coisas que, se a gente pega na palavra, Deus fazia os milagres, e o que eles faziam? Eles pegavam e erigiam, né, altares de pedra. Por quê? Porque depois, quando a outra geração passasse lá, o que aconteceu aqui que está isso daqui? É para lembrar que ali aconteceu um testemunho. É para lembrar que ali houve uma intervenção de Deus. Ali houve um milagre, né? E nós não podemos esquecer disso. Porque Ele manda que a gente vai e faça discípulo. E a gente só vai fazer discípulo se a gente for uma testemunha. E a testemunha é alguém que pode provar que aquilo é verdade.
Não, eu não estou só falando, na minha vida acontece, na minha vida é realidade, né? E nós temos que colocar esse gostinho na boca daqueles que não têm, né? Como alguém quando fala de uma receita, né? Às vezes a gente nunca experimentou, aí a pessoa começa a contar os ingredientes, como é que faz, já começa a dar fome na gente, né? Dá vontade de comer aquilo, né? E aí é interessante, e assim é com as coisas de Deus. Nós temos que testemunhar, nós temos que contar o quanto Deus tem feito na nossa vida. No 10 ele diz que ele nos submeteu à prova e nos refinou como a prata. Deus, ele nos prova. E a Bíblia, né, tem um versículo lá do povo no deserto que falou, né? Por que Deus provou? Por que Deus prova? Para ver o que está no coração do homem. E aqui ele diz, né? Nos refinaste como a prata. Você sabe o que é ser refinado como a prata? A prata é refinada no fogo. O fogo, ele retira as impurezas da prata. E o ourives pega a prata e segura ela no fogo. E sabe quando ela está pronta? Quando ela reflete a imagem dele. E é isso que Deus faz com a nossa vida. Ele nos conduz a uma prova, só que ele está com a gente. Teve umas mulheres que ficaram curiosas quanto a essa questão aqui da Bíblia, e aí a mulher não falou nada e pediu para o ourives para conversar com ele e ver ele produzir a prata. E aí ela entendeu, né, que o ourives, ele não pode tirar o olho da prata na hora que ele está no fogo, para não deixar a prata se perder ali. Porque tem o ponto certo. Né? Então, na verdade, muitas vezes parece que quando a gente está sendo provado, parece que a gente está sozinho, mas não. Ele está ali segurando a gente, porque ele sabe o ponto exato até onde a gente consegue segurar. Só que o propósito disso tudo é nos transformar a imagem dele. É que quando ele olha para a gente, agora está ficando parecido comigo. Agora tem o meu fruto, agora tem o fruto do Espírito, a vida dele está glorificando meu nome. Isso é ser refinado. É tirar as impurezas, né? E quanta impureza a gente tem. Orgulho, soberba, sabe? Medo, né? Insegurança, trauma, quanta coisa que vem no contexto da nossa vida que o fogo precisa tirar. Que é só a dificuldade, né? É só a prova que tira todas essas coisas para que a gente comece a ficar parecido com a imagem dele, né? É impressionante. E no 12 ele diz que muitas vezes ele até permite que os inimigos cavalguem sobre a nossa cabeça. Eu fiquei pensando isso. Quantas vezes a gente passa coisas que o inimigo, mas Senhor, como é que pode? O inimigo está prevalecendo. Como é que eu que sirvo o Senhor estou aqui? Parece que o inimigo está passando por cima da gente, né? E na verdade aquilo ali fica ali, né? Cavalgando sobre a nossa cabeça, quer dizer, tira a nossa paz. A gente só fica pensando naquilo o momento inteiro, né? Por quê? Porque toda a nossa luta é na nossa mente. E é o que diz aqui, parece que o inimigo está cavalgando na nossa cabeça. Né? E Deus, ele diz que muitas vezes ele deixa os nossos inimigos cavalgar sobre a nossa cabeça. Né? O que é isso? É opressão. Né? Depois ele diz que ele deixa a gente até passar pelo fogo e pela água. Imagina o que produz o fogo e a água. Né? A água, ela invade, ela leva tudo. Ela dá um desespero, né? O fogo, ele queima, ele traz dor. Né? Então a gente pensa assim, o que isso quer dizer? Poxa, Deus até permite eu passar por angústia, por medo, por desespero, por parecer que não tem saída, né, na minha vida. Mas no final de tudo isso, de toda essa prova, ele diz uma coisa: eu vou levar vocês a um lugar de fartura. Né? Aqui diz...
deixa eu ver aqui, é no 12. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a nossa cabeça, passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxesse. Nós passamos, nós não permanecemos. Cuide disso, porque nós passamos por processos, mas aquilo ali não é permanente. Deus está falando, eu permito que vocês passem, mas vai passar. Vocês não vão ficar ali. Tem gente que acostuma com a prova. Tem gente que faz a prova permanente. Não, a prova é só para me aprovar. Isso aqui não vai ser pro resto da minha vida. Né? Eu vou passar pelo fogo, eu vou passar pela água, mas eu vou ser aprovado e ele vai me levar a um lugar de fartura. Né? Essa é a promessa dele. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus de recompensa. Né? E vai haver uma saída e vai ter um fim deleitável. Né? No 13 ele diz, olha, cuida para cumprir os teus votos, aquilo que tu promete a Deus, né? Porque na hora que tu está aflito, tu promete 1000 coisas para Deus, e depois esquece, e depois não cumpre, e depois não faz. Né? Tão triste, às vezes a pessoa quando ela está mal, ela está na casa de Deus, ela está ali prometendo 1000 coisas, e depois quando ela fica, né? Quando sai, quando passa, quando melhora, ela esquece de Deus. E ele diz, olha, cuida, cumpre os teus votos, né? Oferece as coisas melhor que tu tiver para o Senhor, né? Porque muitas vezes nós queremos o melhor para nós e para Deus, né? Como diz lá em Malaquias, oferece o manco, oferece o cego, oferece o doente, né? Porque naquela época as pessoas levavam o que elas tinham. Né? Então assim, não, para o Senhor é o melhor, é o cevado, é o gordo, é o sadio, né? Quer dizer, não dá resto para Deus. No 16 é lindo, quando ele diz assim, venham e ouçam todos vocês que temem a Deus e vou contar o que ele fez por mim. Essa é a questão, né? De ter prazer em contar aquilo que Deus fez, como nós falamos aqui, em ser uma testemunhas. Eu vou contar para vocês o que Deus tem feito. Né? Não nega a grandeza de Deus, não nega aquilo que Deus tem operado, por quê? Porque a tua vida também ela é uma semente para outra pessoa. A nossa vida ela não para na gente mesmo. Né? Por quê? Porque aquilo que Deus fez na minha vida vai curar outras pessoas que estão passando pelo processo que eu já passei. E se eu não falo, né, eu posso estar atrasando algo, porque aquela pessoa ali, através da minha vida, a tua vida pode ser uma inspiração para outra pessoa. Então você tem que falar. Não, Deus mudou a minha vida. Não, isso não vai ser para sempre. Não, Deus continua operando, Deus continua fazendo. Usa a tua história. No 18 ele diz também assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Né? E isso fala do que? De franqueza, de verdade, de confissão. Né? Olha, se você ficar escondendo, se você ficar ocultando o teu pecado, a tua vida não vai prosperar. A tua oração não vai ser ouvida. Né? Muitas pessoas não sabem porque as coisas não acontecem na vida delas. E está aqui está a resposta. Né? Aqui ele disse, olha, se eu ocultasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Né? Porque Deus ele não tem dificuldade nenhuma, Ele sabe de toda a nossa vida, Ele sabe o que a gente faz. Só que a partir do momento que a gente se arrepende, Ele apaga aquilo, Ele perdoa, né? Para Ele está perdoado, né? E a obra é feita, e aqui ele diz, né? Mas Deus me ouviu e deu atenção à oração que eu lhe dirigi. Por quê? Porque ele se arrependeu. Porque ele mudou. Né? Então, assim, se você fez algo que você tem consciência que aquilo é um pecado contra o Senhor, né? Se arrepende. Né? Porque Deus, ele muda a tua história. Às vezes as pessoas não vão perdoar, mas Deus, que é quem precisa, perdoa, sabe da tua mudança, conhece teu coração, toca a vida. E ele vai prosperar. E aqui, como diz, ele vai ouvir a tua oração. E no 20 ele diz, louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Deus, ele não quer
rejeitar a nossa oração, né? E aqui ele diz, e nem afastar de nós o amor dele, porque Deus é um Deus amoroso. A melhor coisa da nossa vida é experimentar esse amor, é viver esse amor, né? Porque Deus ele dá essa plenitude para a gente através do amor dele. Eu achei tão lindo hoje, eu mandei uma foto para uma pessoa e ela me mandou uma foto assim bem bonita, confiante, assim, uma foto, daí ela colocou assim, plena. Eu disse, isso mesmo. Isso que é uma palavra bonita de ver uma pessoa escrever para a gente. Ver a pessoa ter a consciência de que ela é plena. Pensar, não, eu sou plena. Em Cristo eu sou plena, porque Ele já conquistou tudo para mim. Nele eu sou completa, eu não estou pela metade. E andar com essa confiança, né? A confiança é diferente do orgulho. A pessoa orgulhosa, né? Você pode ser humilde, mas você pode ser confiante, né? A pessoa, poxa, está ali vivendo todos os planos de Deus, tem consciência da vida de Deus e se sente pleno, tá? Não, eu estou aqui, eu estou vencendo, eu estou aqui porque Deus é comigo, eu sei quem está comigo, né? Então, assim, você pode se sentir assim, né? Deus, Ele quer, Ele deseja que nós sejamos confiantes. E as perguntas para nós agora, né? Está começando um ano. E na verdade um ano ele não muda nada se a gente não muda. Nada muda se eu não mudo. Não adianta dizer, 2021. Não vai mudar nada se eu não mudo. Se eu não tenho plano, se eu não tenho planejamento, se eu não busco algo, se eu não traço alguma coisa que eu quero fazer, se eu não tenho objetivo, não muda nada, só mudou um número lá quando eu estou escrevendo. Agora tudo pode mudar a partir do momento que eu tomo decisões dentro de mim, né? Então, assim, para existir mudança tem que ter atitude, tem que ter um hábito, né? Então isso tudo envolve muitas coisas, né? Primeiro, cuide com quem você anda, né? Porque, às vezes, o teu propósito não combina com certos ambientes, não combina com certas pessoas e não combina com certos comportamentos. Não combina. Tem gente que esvazia a gente. Tem gente que mata os nossos sonhos. Tem gente que rouba, né? Tem gente que tem um poder de persuasão que tira a gente do caminho. Não, eu tenho que andar com gente que é parecida comigo. Eu tenho que andar com gente que vai botar gasolina no meu sonho, gente que acredita, sabe? Então, assim, tem gente que, com perdão da palavra, a gente tem até que suportar, porque não dá para tirar elas da nossa vida. Tem gente que faz parte do pacote. Tem gente que eu posso escolher, tem gente que não. Só que aí tem certos ambientes que eu não jogo nem pérolas aos porcos. Por quê? Porque a pessoa ela não aceita, ela não recebe, ela não acredita, ela não quer aquilo que eu tenho. Eu não vou ficar ali discutindo, não vou ficar ali batendo boca. Agora, é diferente quando você está num lugar e a pessoa ela quer, ela tem fome, ela tem sede. É maravilhoso isso, né? Então, assim, nós temos que cuidar. Tem lugar que não é prudente que a gente vá. Por isso que a gente tem que estar sempre orando. Tem coisas que a gente não sabe por quê, né? Estava lá no lugar e eu disse, vamos embora. Tem algo dentro de mim me incomodando. Não sei o que é, mas eu tenho que ir embora. Eu não quero ficar aqui. Eu não sei do que Deus pode estar me livrando naquele momento. Eu só sei que eu tenho que obedecer o Espírito Santo que está me conduzindo. Eu tenho que sair daqui. Tem alguma explicação? Não, mas eu tenho que obedecer. O meu espírito está incomodado de eu estar aqui nesse lugar, então eu tenho que sair daqui. Por quê? Porque eu não sei o que pode acontecer. Enquanto eu sou conduzida pelo Espírito Santo, eu estou sendo protegida, estou sendo provida, estou sendo cuidado. Mas eu tenho que obedecer. E aqui a gente pensa, né, na história de Maria e Isabel, tem gente que é essa sensação. Que quando você se aproxima dela,
Aquilo que está dentro de você, aquilo que você carrega, balança, chacoalha, se identifica. Meu Deus, quando eu estou com aquela pessoa, aquilo que está dentro de mim pula. A vida que está dentro de mim pula. Aquela pessoa acredita no que eu tenho. Aquela pessoa acredita no que eu estou gerando. Né? E é com essas pessoas que nós temos que andar. Por quê? Porque elas vão fazer a gente acreditar. Agora, se você anda sempre com aquela que te puxa para trás, que te denigre, que te desanima, sabe? Não dá. Daqui a pouco você vê, você está repetindo as palavras daquela pessoa. Não, nós temos que andar com gente que edifica. A semente que está em você precisa de uma terra boa e de um lugar propício, né? Às vezes a semente até ela tem qualidade, mas se ela não é plantada numa terra boa e não tem um ambiente propício, né? Porque, tipo assim, tem coisas que são plantadas em determinadas épocas e tudo isso, né? Tipo a maçã, né? Ambiente com mais frio, tudo isso. Então, assim é a nossa vida. Existem projetos, existem tempos, existem propósitos que eles têm ambiente, pessoas, momentos, por isso que a gente tem que orar. É uma das coisas que eu oro, Senhor, eu quero conexões de Deus para a minha vida. Pessoas que vão estar conectadas comigo para mim cumprir o meu propósito. Eu quero estar nos lugares que é para mim estar, com as pessoas que é para mim estar e no momento exato que é para mim estar. Né? Porque muitas vezes as pessoas não obedecem o tempo, não estão no momento correto, não estão com as pessoas que deveriam estar. Então nós temos que orar. Senhor, eu quero essas pessoas para mim viver aquilo que, né, é para mim viver, para mim ter o ambiente propício daquilo que é para mim gerar, né? Então nós temos que vigiar. Nós temos que vigiar, né? Vigiar por quê? Porque nós vamos. Minha vida não depende daquilo que eu estou vendo. Minha vida não depende daquilo que as outras pessoas acham de mim. Eu tenho que entender o meu propósito, eu tenho que ter a minha vida diante de Deus e simplesmente seguir a minha vida. E aí tudo que Deus tiver para a minha vida vai se cumprir. Eu tenho que estar em paz. Se ninguém acreditar, não interessa. Eu tenho que acreditar porque Deus acredita em mim e já chega. Se Deus acreditar, se eu estou obedecendo, vai chegar a hora que o negócio vai dar certo. Né? Então, assim, esse é um tempo da gente se levantar e trazer a realidade de Deus para a nossa vida. Pegar a palavra de Deus e declarar o que Deus fala. É um tempo de orar, é um tempo de planejar, é um tempo de receber a mentalidade de Deus para a nossa vida. Porque grandes coisas Deus vai trazer sobre a nossa vida. Amém? Vamos nos colocar de pé, porque eu entendo que esse é um tempo de um pouco mais de oração. Porque nós estamos querendo ou não, é um ciclo que está virando. E esse ciclo, ele se apresenta de uma forma tão apavorante, porque eu não tenho muito hábito de ver TV, mas essas férias aí eu estava na casa da minha irmã e ela estava com a TV ligada e eu comecei a ver, gente, todo o noticiário foi apavorante do começo ao fim. Eu disse, nossa, mas é 24 horas esse assunto. E se ouvir só aquilo ali, você adoece, você fica com medo, você fica em pânico, você fica, sabe? Então assim, não, vamos renovar nossa mente. Né? Vamos ser inteligente, vamos trazer a presença de Deus, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos se cuidar, mas vamos crer que existe a soberania de Deus sobre a nossa vida. Amém? E nessa noite nós queremos orar, porque não é só esse ambiente que está aqui. Nós cremos que, como diz a palavra, que existe uma nuvem muito grande de testemunhas que estão nos acompanhando. E isso é tanto no céu como aqui na terra. Hoje nós estamos num número aqui pequeno aqui dentro. Existem outras pessoas nos acompanhando, né? Pela internet.
E existem muitas pessoas que estão lendo a nossa vida. E nós queremos declarar que nós vamos em avanço, que nós vamos crescer, que nós vamos expandir, que nós vamos viver coisas extraordinárias da parte de Deus. Amém? Senhor, nós queremos te adorar. Te adorar porque tu és maravilhoso. Assim como nós falamos aqui nessa noite. Jesus, tu espera de nós que nós venhamos a dar muito fruto. Isso que tu fala na tua palavra. Tu espera que a gente dê muito fruto, mas é que esse fruto, ele permaneça. Que não seja só um fruto, né, de aparência, um fruto momentâneo, mas ele quer que seja um fruto que multiplique até para a eternidade. Senhor, nós queremos nos levantar nessa noite como filhos de Deus. Assim como nós lemos no teu salmo aqui, Deus, que nós devemos aclamar o teu nome, declarar como tu és extraordinário, como tu és poderoso, como tu és majestoso. Nós queremos trazer à memória, Senhor, a grandeza do Deus que nós servimos. Nós queremos cantar louvores ao teu nome. Nós queremos proclamar, Senhor, que não existe limite daquilo que tu podes operar. Nós queremos dizer, Senhor, que nós sabemos que nada se compara à tua grandeza, à tua majestade, assim como diz nesse salmo. O teu inimigo, Senhor, ele rasteja, Senhor, diante de ti, porque tu és tão grande. E nós queremos trazer à nossa memória, Senhor, aquilo que nos dá esperança. Queremos proclamar, Senhor, o quão grande é o nosso Deus. Não queremos, Senhor, exaltar as coisas do inimigo. Queremos trazer o poder da tua palavra para a nossa mente e para o nosso coração. Queremos declarar aqui nessa noite que cai por terra toda a fortaleza, Senhor, que se levantou na nossa mente e no nosso coração. Declaramos que ela cai por terra pelo sangue de Jesus. Declaramos, Senhor, que nós queremos expandir. Declaramos, Senhor, que nós damos o governo dos nossos pensamentos, das nossas opiniões para o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele tem a presença do Pai e do Filho, Senhor, junto. E com ele foram criadas todas as coisas, com ele está a sabedoria. Ele sabe todos os detalhes. Senhor, e nós entregamos a nossa vida, Senhor, para ser uma manifestação, Senhor, pública da tua glória aqui nessa terra. Senhor, declaramos, Senhor, que tu podes usar a nossa inteligência. Declaramos, Senhor, que nós entregamos nossos pensamentos para ti. Para que nós possamos vir a criar coisas, Senhor. A executar coisas que o Senhor tem para a nossa vida. Senhor, tem livros que precisam ser escritos. Existem coisas que precisam ser criadas. Existem palavras que precisam ser ditas. Existem revelações que precisam ser recebidas. Deus, em nome de Jesus, não queremos morrer sem cumprir o propósito que tu tens determinado na nossa vida. Declaramos, Senhor, que nós oferecemos os nossos pés para ti. A Bíblia diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Senhor, não queremos estar onde nós não devemos. Não queremos pisar as plantas dos nossos pés, onde aquilo tira a tua presença, aonde nos distrai, aonde nos corrompe, aonde nos afasta de ti. Senhor, declaramos que os nossos pés, eles vão levar o teu evangelho. Eles vão ser motivo, Senhor, de testemunho, Senhor, da tua grandeza, do teu poder, da tua graça. Senhor, declaramos que nós oferecemos as nossas mãos para ti, Senhor, para que nós sejamos produtivos, para que tudo que as nossas mãos produzam, elas sejam abençoadas, para que elas recebam a habilidade de Deus. Em nome de Jesus, oferecemos os nossos olhos para ti, Senhor. Não queremos ter apenas uma visão humana. Declaramos que os nossos olhos têm, Senhor, discernimento do Espírito. E nós vimos muito além do que a nossa visão enxerga. Senhor, queremos ter o coração de Deus, para que a gente possa olhar e enxergar as coisas, Senhor,
com a tua mente, com o teu coração, entender situações, compreender segredos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, queremos oferecer o nosso corpo como um veículo, Senhor, para a tua glória. Queremos decretar que nenhuma doença, que nenhuma enfermidade, que nenhuma praga, que nenhuma peste, Senhor, vai chegar até a nossa casa. Não vai chegar ao nosso corpo. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que toda enfermidade, que toda anormalidade, em nome de Jesus, recebe a ordem e o comando do nome de Jesus e que bata em retirada. Todo espírito de enfermidade caia por terra no nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que todo diagnóstico negativo, Senhor, em nome de Jesus, ele vai ser transformado, ele vai ser modificado. Declaramos a cura, Senhor, nas nossas vidas e naqueles que estão assistindo agora. Em nome de Jesus, Deus, não queremos declarar somente a cura física, declaramos a cura na alma. Existem pessoas oprimidas, opressas, amargas, doentes, Senhor, que não perdoam, que estão preocupadas, que estão ansiosas. Em nome de Jesus, declaramos toda síndrome de pânico, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra. Oh Deus, toda depressão, todo desejo de suicídio, de morte, em nome de Jesus agora eu repreendo. Todo espírito maligno caia por terra. Em nome de Jesus eu declaro a vida e a vida com abundância sobre a vida dos teus filhos. Existem pessoas que estão carregando o luto por muito tempo e o luto já acabou. Em nome de Jesus, esse tempo de tristeza já foi encerrado. Declaramos que chega de dor, que chega de choro. Declaramos que o tempo de alegria chegou. Tem pessoas que estão ouvindo essa mensagem agora. Eu quero te dizer, chega de luto. O tempo de alegria chegou na tua vida. A palavra de Deus diz que nós podemos ir até andando e chorando, mas vai chegar um dia, Senhor, que amanhece e as coisas mudam. Em nome de Jesus eu declaro que a alegria do Senhor é a tua força. Em nome de Jesus. Oh Deus, a tua palavra diz, Senhor, que, oh Deus, muitas vezes o inimigo ele até vem contra nós, mas por 7 caminhos ele tem que fugir. Nós declaramos, Senhor, que vão haver homens e mulheres aqui que vão crescer, que vão expandir. Em nome de Jesus, e muitas vezes, cada vez, Senhor, que nós temos uma conquista, o inimigo, ele aumenta. Oh Deus, mas em nome de Jesus, nós declaramos que todos os inimigos vão ser derrotados, porque a graça do Senhor sobre a nossa vida, ela é maior. Quando Deus nos promove, Ele também nos protege. Em nome de Jesus, eu declaro a proteção de Deus sobre os homens e mulheres aqui. Em nome de Jesus, vão haver homens e mulheres que vão estar em posição de destaque. E eles muitas vezes vão ser odiados, mas eles vão ser protegidos pelo Senhor. Eles vão ser revestidos pelo sangue de Jesus. Ô Senhor, oramos, Senhor, porque a tua palavra diz que quando o Senhor age, ninguém pode impedir. Declaramos, Senhor, eu sei que muitas coisas já estão determinadas, mas está faltando um carimbo, está faltando uma assinatura, está faltando um contrato, mas já está determinado no céu. Eles já receberam uma notícia, mas ainda falta efetuar. Em nome de Jesus eu declaro que o diabo não vai roubar a semente dos teus filhos, a recompensa dos teus filhos. Eu declaro que esse é um tempo de honra. Esse é um tempo de reconhecimento sobre muitas pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero orar pelas casas, pelas famílias, pelos casamentos, pelos filhos. Senhor, em nome de Jesus eu quero orar por todas as famílias, Senhor. Oh Deus, que estão em discussão, que estão com a casa dividida, que estão, Senhor, em nome de Jesus, num processo difícil. Em nome de Jesus eu peço para Ti, Senhor, visita essas casas agora. Senhor, envia os Teus anjos, Senhor. Oh Deus, traz arrependimento. Traz mudança, Senhor, de pensamento, Senhor. Traz quebrantamento, Senhor. Traz mudança de atitude. Em nome de Jesus, nós não aceitamos, Senhor. Nós não aceitamos, Senhor, que as famílias se diluam. Não aceitamos, Senhor, a destruição. Em nome de Jesus, os divórcios. Em nome de Jesus, declaramos a bênção, Senhor. Declaramos, Senhor, a presença do Teu Espírito que traz paz, que traz alegria, que traz, Senhor,
Oh, meu Deus, o amor, Senhor, que restaura, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, eu oro, Senhor, por pessoas que estão endividadas, que estão em dificuldade financeira. Em nome de Jesus, declaramos, Senhor, a liberdade. Declaramos, Senhor, a provisão de Deus. Declaramos o extraordinário trabalhando, Senhor. Assim como aquela mulher, Senhor, que estava em dificuldade, o Senhor multiplicou, Senhor, o azeite. Oh Deus, em nome de Jesus eu declaro, Senhor, a multiplicação sobre a vida dos teus filhos. Senhor, que eles entendam, Senhor, a tua fidelidade, eles entreguem, Senhor, a fidelidade. O Senhor opere, Senhor, o extraordinário sobre a vida deles. Senhor, abre portas, Senhor, de trabalho. Abre portas, Senhor, oportunidades, Senhor, de faculdade, de curso, Senhor. Em nome de Jesus. Existem pessoas pensando em abrir negócios. Em nome de Jesus. Que seja no lugar correto, no tempo certo, Senhor, com as mercadorias corretas, Senhor, em nome de Jesus. Porque aquilo que vem do Senhor não tem prejuízo, para a glória do nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, eu também declaro, Senhor, sobre a vida sentimental. Existem pessoas com dificuldade de expressar sentimentos, Senhor. Existem pessoas que são duras de coração. Existem pessoas que passaram por experiências, Senhor, ruins, Senhor, em nome de Jesus, e fecharam, Senhor, a sua mente, fecharam o seu coração, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, novas experiências, Senhor. Eu declaro, oh Deus, em nome de Jesus, que eles vão conseguir expressar amor, que vão receber carinho, Senhor, em nome de Jesus. Existem muitas pessoas feridas, oh Deus, muitas pessoas desonradas, muitas pessoas desanimadas, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro que a honra vai vir da parte do Senhor, oh Deus, em nome de Jesus, não desfalece, porque embora muitas vezes não venha da onde você espera, mas Deus traz da onde Ele quiser. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que elas são supridas nas suas emoções. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, oh Deus, criatividade sobre a tua igreja. Oh Deus, um espírito, Senhor, que vai trazer, Senhor, alegria, ideias, Senhor, que vai propagar os sonhos, visões, Senhor, liberar destino, Senhor, sobre eles. Em nome de Jesus eu declaro que eles não vão ficar aportados, que eles não vão ficar, Senhor, confusos, que não vão ficar desanimados. Em nome de Jesus eu declaro, Senhor, que o teu Espírito vai conduzir eles em força, em vigor. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos a presença do Espírito Santo para criar palavras, Senhor, para fazer, Senhor, negócios, para estabelecer conexões, amizades, relacionamentos. Em nome de Jesus, Senhor, declaramos, Senhor, um tempo novo sobre a tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, novas ideias. Declaramos novos projetos que vão vir do céu, Senhor, para esse tempo. Oh Deus, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, pessoas, Senhor, para executar a tua obra. Oh Deus, em nome de Jesus, pessoas para estar louvando, estar tocando, estar servindo. Senhor, em nome de Jesus, declaramos, Senhor, que todas as pessoas que precisam ser salvas, Senhor, que estão estabelecidas para esse lugar, em nome de Jesus, nós declaramos que eles vão adentrar por essas portas. Declaramos que nessas cadeiras vão sentar pessoas, Senhor, oh Deus, que vão ser prósperas em tudo que elas colocar a mão para fazer. Senhor, nós chamamos a existência pessoas, Senhor, em cadeias de autoridade, prefeitos, Senhor, vereadores, juízes, desembargadores, advogados, Senhor, em nome de Jesus, professores, diretores, Senhor, em nome de Jesus, de todos os segmentos, Senhor, nós chamamos a existência as pessoas, Senhor, para serem inspirados pela tua palavra, para que elas venham governar, Senhor, lugares específicos com o coração cheio de Deus. Declaramos, Senhor, que as pessoas, Senhor, vão te conhecer e elas vão ser libertas, Senhor, e elas vão levar palavras de vida para a área da saúde, para a área da educação, para a área da justiça, Senhor, para todos os segmentos. Declaramos, Senhor, homens, Senhor, com o coração segundo o coração de Deus, homens, Senhor, que amam as suas esposas, bons pais,
bons, Senhor, servos, Senhor, em todas as áreas, Senhor, homens dignos de honra, Senhor, homens reconhecidos diante da sociedade. Declaramos mulheres virtuosas, Senhor, abençoadoras, inteligentes, Senhor, produtivas. Declaramos filhos obedientes, Senhor. Oh Deus, declaramos, Senhor, oh Deus, a tua presença, Senhor, sobre esse lugar. Declaramos, Senhor, todos os recursos financeiros, Senhor, para tudo que precisar ser feito e muito além, Senhor, porque, Deus, em nome de Jesus, vão haver outros projetos, Senhor, para ser executado. Deus, te agradecemos. Declaramos a vida de Deus sobre a nossa vida. Declaramos a vida de Deus sobre a tua igreja. E Deus, em nome de Jesus, quando tu opera, ninguém vai impedir. Declaramos grandes coisas que o Senhor vai operar. Oh Deus, em nome de Jesus, selamos tudo isso, Senhor. Oh Deus, debaixo do nome poderoso de Jesus Cristo. Declaramos a prosperidade. Declaramos, Senhor, a expansão e o crescimento, o reconhecimento, em nome de Jesus. Amém. Amém.